Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 27, e aqui Jesus realiza um ato profético. Para nós entendermos esse ato profético, na mentalidade da cultura ali judaica, né, nós temos ali, é como que uma pirâmide, né? Deus em cima, ao meio da pirâmide está o templo, e embaixo o povo. Ou seja, o templo é mediação para com Deus. Então, uma vez por ano, eles iam no templo, e Jesus estava indo também no templo, em peregrinação, para celebrar a Páscoa. Mas só que uma vez que ia no templo, se ia para oferecer sacrifícios, ou seja, cumprir a lei, e era muito penoso tudo aquilo, porque também eles traziam as moedas das suas regiões ali, ou seja, também a moeda própria de Roma, que não podia entrar no templo, e essa moeda era trocada pela moeda do santuário. Existiam os cambistas que trocavam essa moeda. Então, para eles também comprar os animais para o sacrifício, tinha que fazer essa troca da moeda. Também pela viagem que eles faziam tanto tempo, não daria para trazer os animais, né? Nas costas, ou de qualquer forma, de qualquer jeito ali, tinha que comprar lá. Viajavam muito. Ou seja, esses vários sacrifícios se faziam, também essas ofertas que faziam, e tudo isso é para que eles passassem da impureza deles para a pureza, ou seja, antes de fazer esse sacrifício, era considerado impuro. Depois de oferecer esse sacrifício, era considerado puro. Mas tudo isso era pesado, porque girava ali no templo. Na verdade, nós estamos aqui no exterior do templo, né, no interior do templo, onde se fazia todas aquelas vendas, os vendilhões do templo ali. Ali girava muita a economia do templo, a exploração, extorquir os pobres ali também. Ou seja, né, para fazer um sacrifício não era fácil, era muito penoso, era um peso. E ali girava milhares de pessoas, girava toda a economia daquela região, e era um peso cumprir toda aquela lei. Então, quando Jesus diz nesse gesto profético, de expulsar ali os vendilhões do templo, dizer que a minha casa não é casa de mercado, é casa de comércio, aqui Jesus está realizando uma profecia que tira o peso. Jesus está dizendo para eles que o perdão de Deus, ele é de graça,
ele é gratuito, é o amor de Deus. Jesus está batendo na frente com aquelas milhares de pessoas que viviam daquele contexto ali do templo, daquela economia do templo, porque Jesus está dizendo o seguinte, que Ele é o perdão de Deus. Eu sou esse sacrifício que vocês estão oferecendo aí, como dizendo assim, de forma mais próxima, né? Eu sou esse sacrifício de expiação, Ele é o sacrifício de expiação, Ele é justamente esse sacrifício que vai ser feito de uma vez por todas, não vão precisar mais de ir ali oferecer esse sacrifício, não vai ser mais penoso, vai ter mais esse peso, porque em Jesus, tudo ali é feito, tira o peso. Aí vem aquele interior que acaba saindo um peso, né? Aquele saiu aquele peso. Em Jesus, tudo é transformado. Então, significa que Ele é o Messias, que Ele é o Messias esperado, que os Salmos dizem que o Messias vem purificar o templo. E os judeus não entendiam isso. Por que não entendiam isso? Porque não estavam abertos para receber o Messias, nem abertos para reconhecer que Jesus era o Messias. Mas, do outro lado, nós vemos no final do Evangelho, os discípulos entenderam e se abriram à graça da salvação. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5, versículo 21, Paulo vai dizer assim, aquele que não cometeu o pecado se fez pecado por nós, porque nele, para que nele, aquele que não cometeu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus significa santos. Ou seja, voltar ao estado original de comunhão com Deus, de união com Deus. Então, meus irmãos, a festa de hoje da Basílica, a dedicação da Basílica, significa do templo de Deus, do santuário de Deus. Então, mostra que nós somos chamados a viver dessa comunhão com Deus. E Paulo nos remete a isso quando fala na segunda leitura, vós sois o santuário de Deus, vós sois o templo de Deus. O templo de Deus sois vós. Deus habita no nosso coração, Deus habita na nossa alma. Lembro aqui de Santa Teresa d'Ávila, que no seu livro Castelo Interior vai falar justamente isso, né? Que Deus está na nossa alma. Deus que está no céu é o mesmo Deus que está na nossa alma, no interior, né, daquele castelo. No interior está Deus. Agora a pergunta que nós temos que responder é essa: como está a sua relação com Deus na sua alma, no seu interior? Ou será que está no caos, na dispersão, nas distrações, nas coisas deste mundo, como aquela dispersão toda, aqueles vendilhões do templo ali? Os vendilhões do templo hoje para nós pode ser justamente isso, né? Aquelas distrações, aquelas dispersões todas que nós nos deixamos levar pelo mundo, as coisas do mundo, que vão nos rendendo, nos tirando da presença de Deus. E nós temos que fazer o exercício de escutar a voz de Deus no nosso interior, porque é essa voz de Deus que vai ordenar tudo, que vai equilibrar, harmonizar, colocar as coisas no lugar, vai retirar aquilo que não é de Deus. Jesus entra e Ele quer tirar aquilo que não é de Deus, aquilo que não santifica o nome de Deus. É interessante que dos sermões de São Cesário de Arnes, bispo, onde ele fala hoje da Basílica de Latrão, ele fala justamente uma coisa bem simples. No finalzinho da homilia dele, ele diz dessa relação do santuário com a alma, né? Ele diz assim: queres ver a Basílica limpa, né? Aquela Basílica bonita, toda suntuosa? Queres ver a Basílica bem limpa? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a Basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que hoje, nesse dia, precisamos, Senhor, de nós correspondermos com a graça que nos foi dada. Foi nos tirado um grande peso, meus irmãos. Então, nós só temos que exercitar, viver da graça de Deus, escutar a voz de Deus e não escutar as vozes das distrações, das coisas mundanas, que muitas vezes entram nessa estrutura do nosso interior e que queremos tirar da graça de Deus. Peçamos ao Senhor esta graça por intercessão da Virgem Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.